Vamos para mais cafezinho, vamos falar de design de código, vamos falar de orientação a objeto e vamos começar? Bom, eu tava querendo falar de design de código e aí eu pensei assim, nossa, como é que eu vou começar a falar disso? Aí eu lembrei do termo javismo cultural e pensei em falar de javismo cultural, mas eu me detive. Eu falei assim, não, eu vou procurar algum livro que eu posso falar sobre o assunto e seguir meio que uma linha do livro, né? Aí eu pensei nesse aqui, chama Elegant Objects, Objetos Elegantes. É um livro que eu li lá em, se não me engano, 2022. Eu comprei, ele é um pouco caro pra gente no Brasil. Eu comprei numa promoção, como eu sempre faço para comprar livro internacional. Tipo, eu espero ter alguma promoção, alguma coisa assim. E ele tem uma boa visão sobre orientação a objeto. Eu gosto dele porque ele foge do javismo cultural. E se você procurar, o autor tem um blog, a maioria dos posts aqui estão no blog. Inclusive, um que eu recomendo é as sete virtudes de um bom objeto. Tá em inglês, óbvio, né? Mas o autor, ele começa propondo uma forma de você olhar para o objeto, né? Assim, a gente quando vai pensar a orientação ao objeto, a gente olha para o objeto tentando, com aquela visão basicamente mecânica eu já falei aqui alguns cafezinhos atrás, assim, a gente tenta não racionalizar e a gente tenta mecanizar o desenvolvimento de software. Então, olha aqui e pensa assim, não, esse trecho de código eu tenho que remover para um método, para uma classe específica e aquela classe vai lidar com isso. Isso é uma visão errada de você olhar a orientação objeto. Por quê? Porque você está olhando do modo procedural, você está olhando qual que é o procedimento que eu estou fazendo e estou separando aquilo. Então, isso fica mecanicamente procedural. E o que isso resulta, né? Isso resulta em métodos que são classes que são ligadas ao que você está fazendo e não a qualidade do que você está fazendo. Assim, vamos tentar ser bem direto. Então, por exemplo, imagina lá que eu tenho uma Imagina lá que eu tenho ah, imagina lá que eu tenho um objeto chamado dinheiro, né? Isso é um termo que ele usa, é um objeto que ele usa aqui. E eu tenho lá o dinheiro formatter, formatador de dinheiro. Então, assim, a classe formatador de dinheiro, eu sempre tenho, assim, é sempre ligado ao que eu estou fazendo, né? Não a qualidade do que eu estou fazendo. O que é a qualidade do que eu estou fazendo? Eu estou lidando com dinheiro. E qual que seria o método mais correto de fazer? Eu tenho uma classe chamada dinheiro. E aí, essa classe, sei lá, eu precisava formatar aquilo dali em real. Formatar aquilo dali, beleza. Eu posso transformar aquilo dali em real, transformar aquilo dali em dólar, fazer transferência, tudo eu poderia fazer na classe dinheiro, né? Isso seria um pouco se você pensar dessa forma, eu não vou dizer assim que fica mais alguma coisa, porque fica mais. O código vai ficar mais legível, sim, porque você vai começar a pensar em objetos em si. Você dá ordem aos objetos. E assim, uma das coisas que eu tava vendo hoje de manhã era uma discussão de getters, etc. Eu nem sei quem levantou. Eu tava zapeando o Blue Sky ali, e eu vi. E que assim, getters e setters, por exemplo, é uma epidemia, assim, tipo, todo mundo faz getters e setters o tempo todo. Por quê? Porque a gente pensa as classes pelo que nós estamos fazendo, não pela qualidade daquilo que fazemos. Então, na hora que a gente pensa a classe, por exemplo, eu vou lá, eu vou ter que formatar o dinheiro, então eu vou ter que pegar o valor do dinheiro. Então, eu vou dar um get value, depois um get currency, um get moeda. Aí você vai pensando assim, pô, eu tô pegando valor, eu tô pegando estados internos daquela classe, externalizando, trazendo para uma outra que eu estou, entre aspas, né? Eu estou isolando aquela lógica. Você não está isolando bulhufas nenhuma. Desculpa falar assim. Você não está isolando bulhufas nenhuma. O que você está fazendo é você está externalizando coisas internas de uma classe para depois você conseguir programar em outra porque você consegue pensar só na atividade, no procedimento, você não consegue pensar no como orientação objeto. Orientação objeto você passa você trabalha a orientação objeto por passagem de mensagem. Eu não estou falando isso de sistemas orientados à mensagem, não. Tô falando de dar ordens a objetos. Então, por exemplo, se eu preciso criar um formatador de dinheiro, eu vou na classe dinheiro e eu escrevo lá dentro o método formatter. Ah, não, mas eu tenho que ter vários formatadores. Tá bom, então eu
eu vou e dou parâmetros para aquela classe. Porque tudo que eu preciso é dizer aquele objeto, ó, me formate. Me formate como uma string. Me volte um valor textual. E aí, mas tem que ser em inglês, tem que ser em espanhol. Então me volte um valor textual em espanhol. Então, assim, eu preciso ter um método chamado format dentro da classe dinheiro. Eu não preciso expor os estados internos daquela classe e e dar ali para aquela classe nova o que ela precisa saber. E por que a gente tem essa maneira de pensar, que é pensar sempre no procedimento que está sendo feito e não na qualidade e no onde aquilo deve ser feito? Porque a gente sempre está pensando no procedimento, né? E a gente está olhando a orientação a objeto simplesmente como uma forma de isolar código mecanicamente, né? Mas a orientação a objeto não é uma forma de isolar código mecanicamente, é uma forma de isolar código subjetivamente. Então eu digo assim, olha, eu tenho que ter um formatador, eu tenho que criar um formatador, e esse formatador ele é de dinheiro, logo ele estará na classe dinheiro. Por quê? Porque a gente tem que sempre pensar os objetos da forma como. Sempre assim, como ele tem uma qualidade em si, que ele é um tipo de coisa, né? Então ali, eu não vou ter um formatador, né? O primeiro capítulo desse livro é não usar o sufixo er, né? Er é formatter, manager, aliás, para mim, eu acho os maiores pecados, assim, orientação a objetos. Quando você cria um cara que ele é genérico, abstrato, um gerenciador abstrato, que ele vai ter diversas funções. Para mim, isso é o maior cheiro de que, tipo, eu não sei o que estou fazendo, né? Tipo, eu não sei o que. É mais assim, quando eu vejo um manager, eu falo assim: olha, você não sabe o que está fazendo. Você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Tipo. Então a gente sempre olhar do caráter subjetivo. O que eu estou tratando? Estou tratando de dinheiro? Eu estou tratando de temperatura? Se eu estou tratando de temperatura, aí eu penso assim, quais são as operações que a temperatura aceita? E aí, quando eu falo quais são as operações que a temperatura aceita, eu estou falando de quais métodos elas vão poder ter. Ah, então, Vitor, você está falando que a gente tem que pegar, olhar ali quais são os substantivos e transformar eles em objetos? Sim, não, pra quem viu minha série de DVD, que eu ainda não terminei, mas um dia eu termino, prometo, assim, um dia que eu tomar vergonha na cara, né? Na verdade, eu calo meu mestrado, né? Eu uso muito o meu fim de semana para preparar algumas coisas, né? Às vezes eu gasto umas 2, 3 horas ali e não tô conseguindo, né? Quando eu tenho de semana também, né? Então, assim, eu não tô defendendo que você vá lá, identifique eu recomendo, veja minha playlist de DDD, né? Minha playlist de DDD, lendo Domain Driven Design, eu recomendo muito, porque eu falo isso lá em algum momento, né? Aliás, o livro fala, né? Tudo que eu falo na playlist é do livro DDD, então, assim, eu não estou inventando nada ali, tá? É... eu não estou defendendo que você vai ter que identificar os substantivos e transformar eles em objetos, né? Eu defendo que você tem que explorar os substantivos, formular frases, para quê? Para tentar identificar os objetos, tentar identificar as entidades. Às vezes a entidade não é óbvia, às vezes você vai ter que inserir alguma coisa lá para dar lógica àquele a regra de negócio. Por exemplo, um caso comum, né? Que está no domain driven design. Você tem o navio e você tem e você tem a carga. Aí você vai lá, adiciona a carga do navio. Mas em algum momento o navio vai encher. E aí algumas cargas não vão chegar. E aí você sabe que 10% daquela carga não vai ser carregada. Então você tem o quê? Eles perceberam que eles sempre botavam acima da capacidade máxima, você tá 10% acima da capacidade máxima, adicionava aquilo, e quando dava algum erro, eles tomavam algumas providências lá que variava de navio para navio, né? Então, assim, foi se identificado aquilo, e aí se no contexto lá se começou a perceber que existe uma política de overbooking, né? E aí adicionou aquilo ali, ó, a política de overbooking, é uma classe abstrata que ela tem uma assinatura padrão e ela pode ter diversas políticas de overbooking, cada navio tem a sua política de overbooking, né? Então, assim, se identificou que existem políticas de overbooking, e aí se deu aquela classe política de overbooking,
observa que não é um Overbooking Manager, não é isso. É uma classe política de overbooking. Cada um dela vai ter uma característica distinta. Qual que é a vantagem de você ter uma classe assim e não um manager, né? Porque assim, cada classe você vai identificar ali, você vai escrever ela de acordo com ela. O conteúdo dela vai estar autocontido, né? Mas voltando aqui ao que está falando de identificar objetos, né? Os objetos eles têm que ser, de certa forma, antropomorfizado. Agora deu branco no termo, né? Você tem que identificar ele e dar comportamento a ele. Um objeto ele faz alguma coisa, você consegue conversar com ele. Então, assim, se você tem um objeto que você não consegue conversar com ele, tem algum problema aí. Eu tava trabalhando, eu tava até brincando com código esse fim de semana, né? Em vez de estar escrevendo a minha dissertação de mestrado, eu tava brincando com um projetinho que eu tenho que é o JSON Nata, né? Eu criei lá, eu vou deixar o link aqui, tudo que eu tô citando eu vou deixar o link aqui, né? E aí, assim, lá eu tenho alguns tipos de objeto, tipo, eu tenho um objeto função, que é tipo, é quando é uma coisa que define um tipo de função, né? E aí, quando eu leio o padrão, eu passo os argumentos para ela, e aí, toda vez que eu recebo um objeto, eu aplico um monte de função a ele e ele sai, né? Então, quando você acaba identificando o comportamento, identificando a qualidade das coisas e não o procedimento em si, você começa a trabalhar com orientação a objeto de forma interessante, né? Assim, e uma outra coisa de discussão que eu vi hoje, né? E aí eu termino com ela, né? É a questão eu tava vendo alguma coisa de DTO, né? O pessoal comentando DTO. Aí você pode falar assim, pô, mas eu não consigo meio que antropomorfizar um DTO, né? Um DTO é um objeto que ele não tem responsabilidades. Ele tem responsabilidades. Se você parar pra pensar, o DTO ele tem características únicas. A gente costuma, de forma burra, eu digo isso de forma burra assim, não que você seja burro, mas de forma burra assim, eu posso trabalhar de forma burra, de forma assim, não pensada, não racionalizada, né? Tudo que é não racionalizado, pra mim é burro. Então, se eu às vezes trabalho de forma burra. Olha, ah, tô não pensando aqui. Então, o DTO, ele pode ser não racionalizado. Porque, assim, a gente costuma pensar, e eu já vi muitos projetos assim, DTO, o DTO de usuário. Pra mim não existe DTO de usuário. Não existe, não existe. Assim, se você tem um DTO de usuário no seu projeto, tem alguma coisa errada. Por quê? Vamos pensar uma coisa aqui. DTO DTO, assim, primeiro que não existe DTO. DTO é um tipo de objeto. É como se eu chamasse assim, Vitor Humano. Não, eu não sou Vitor Humano. Eu sou Vitor. Eu sou um humano. Então você pode ter um DTO que você olha para ele e fala assim: isso aqui é um DTO. Você não precisa botar o sufixo DTO para dizer assim, não, essa classe é DTO. Não, se você precisa botar um sufixo DTO, é porque assim, o seu projeto tá tão zoado aí que você não tá conseguindo identificar. Mas assim, mas eu não tenho como identificar o DTO. Tem sim, tem sim. Se você fizer as perguntas certas, né? Por exemplo, pergunta certa assim, beleza, isso aqui é um objeto de transferência de dados, né? Data Transfer Object, né? Então, assim, quando é que eu transfiro dados, né? Quando é que eu mando dados? Aí você tem lá vamos pensar numa API HTTP. Eu tenho uma API HTTP, eu sempre vou transferir dados quando eu tenho uma request e uma response. Então, observa, eu tenho uma request e uma response. Olha a qualidade. Isso aqui é qualidade. Quando a gente fala de qualidade, é isso, né? É uma característica intrínseca daquilo. Então, eu tenho um objeto que ele pode ser uma request e um objeto que ele pode ser uma response, né? E aí, quando eu tenho um request e um response, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma operação que eu estou acontecendo. Por exemplo, assim, eu quero criar usuário. Então, eu vou ter o criar usuário request, criar usuário response. Você observa? Então, assim, eu tenho o quê? Meu DTO, eu não preciso ter DTO no final. Eu posso ter um criar usuário request, criar usuário response. Como é que eu sei que ele é um DTO? Porque eu vou saber assim, eu tenho uma API HTTP. Então, todo DTO vai ter que terminar com request ou response. Por quê? Porque é uma característica da API. Toda API ele recebe uma request e ele tem uma response. Acabou. Acabou, acabou.
Então, assim, eu consigo identificar o DTO? Eu consigo, de maneira fácil. Por quê? Olhando para a qualidade. Mas eu preciso do quê? Eu preciso racionalizar em cima do que eu estou fazendo. Se eu não racionalizar em cima do que eu estou fazendo, eu vou ter objetos burros, porque eu não pensei. E aí, assim, pode ser ali que você está apressado e você quer fazer uma coisa, né? E aí a gente vai cair, eu vou terminar com isso aqui, meu cafezinho já terminou, né? No velho dilema ali que o Clean Code dá pra gente, que assim, é meio burro, assim, tipo, ai, não pode ter código repetido. E aí, assim, não, você não pode ter criar usuário request ou criar usuário response, por quê? Porque você vai replicar os dados de um no outro, blá blá. E o que acontece muitas vezes é que se você. Eu sempre falo isso, né? Que quem trabalhou comigo assim, né? Uma vez eu tava num projeto, né? E eu era o arquiteto, e eu falei pra pessoa, eu falei pra essa pessoa, me exporta o Open API desse cara aí. Aí o cara falou, tá aqui. Eu falei, você consegue ler isso aqui? Que tava lá o quê? User DTO. Tipo, tá bom, você pegou aqui, essa chamada aqui. Aí assim, ela recebe um user DTO, ela volta o user DTO. Sabe diferenciar os dois? Não. Por quê? Porque primeiro que não tem documentação um no outro. Não tem. Você não sabe diferenciar, tudo é DTO. Depois, assim, tipo, esse user DTO que eu uso para request, ele tem o Camp ID. E eu posso usar ele para criar um objeto. Então, se eu criar um objeto com Camp ID, o que acontece? Ah, vai dar erro. Tá, mas por que que por que que a criação de usuário me permite passar um campo que vai dar erro? Ah, não, mas é porque eu não posso replicar dado. Se você não pode replicar dado, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, eu não vou. Você pode criar outras abstrações que vai te ajudar a não replicar dados. Sei lá, criar um abstract request user abstract operation user request. Sei lá, você vai ter que entrar qualitativamente no seu projeto e ficar perguntando assim, qual é a melhor. Porque tem forma. Assim, eu conseguiria fazer uma API de criação de usuário sem replicar, sem ter por exemplo, eu quero adicionar um campo novo no usuário. Então eu vou numa classe ali, sei lá, um abstract user response e adiciono aquele campo lá. E toda vez que eu vou responder aquela, porque uma ou outra que acontece a exposição de dados necessária, tipo, eu tenho aquele campo ali no meu objeto que eu retorno em todas as APIs, às vezes retorno nulo, porque eu não posso replicar código. Isso é o que eu digo. É uma forma. Quando você tem uma forma que a gente não tem racionalizada, que eu não gosto muito de usar o termo burro, né? Mas eu estou usando o termo burro de maneira muito específica. Quando a gente tem uma forma não racionalizada, a gente tem o quê? A gente sempre tem efeitos colaterais não racionalizados, né? Porque a gente não pensou naquilo. Então, assim, esse foi meu cafezinho um pouco falando de objeto, de como a gente cria objeto, como a gente usa melhor objetos. Eu espero que eu tenha te ajudado uma coisa assim, se ficou mais. Não tô tentando responder pergunta nenhuma aqui, tá, galera? Minha intenção maior é levantar questionamentos. Então, manda pergunta aí, eu vou falar um pouquinho mais de objetos aí, a gente vai dialogando. Valeu, muito obrigado e bom cafezinho para você.